Já parou para pensar no que realmente significa se amar de verdade? Não falo de um amor superficial, daqueles que dependem da aprovação dos outros, mas de um amor profundo, inabalável, que vem da sua essência mais autêntica. Carl Jung nos ensina que a verdadeira transformação começa quando paramos de buscar fora aquilo que já possuímos dentro de nós. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como acessar essa verdade interior, pois vivem presas em condicionamentos, traumas e expectativas alheias. Muitas vezes passamos a vida tentando preencher um vazio que não compreendemos. Buscamos relacionamentos para nos sentirmos completos, aceitação para nos sentirmos validados e conquistas externas para sentirmos que temos algum valor. Mas o que acontece quando conseguimos tudo isso e, mesmo assim, sentimos que algo ainda falta? O que acontece quando percebemos que nenhuma dessas coisas realmente nos dá a paz que buscamos? Jung nos diria que esse vazio não é um problema, mas sim um chamado. Um chamado do seu inconsciente, tentando te dizer algo que você ainda não teve coragem de escutar. Nos ensinaram que o amor próprio vem de se cuidar, se respeitar, se valorizar. Mas poucas vezes nos disseram que ele também exige enfrentar o que há de mais sombrio dentro de nós. Amar-se de verdade não é apenas se aceitar quando está feliz, motivado e realizado. É também saber acolher sua dor, suas falhas, seus medos e suas sombras. Segundo Jung, a sombra é aquela parte de nós que evitamos, que rejeitamos, que não queremos admitir que existe. Mas enquanto você continuar ignorando essa parte de si, ela não desaparecerá. Pelo contrário, se manifestará nas suas relações, nas suas escolhas e nas situações que mais te machucam. Quantas vezes você já se sentiu atraído por pessoas que, no fundo, não te valorizavam? Quantas vezes já se viu repetindo os mesmos padrões de sofrimento, mesmo sabendo que não era isso que queria para a sua vida? Isso não acontece por acaso. O inconsciente age silenciosamente, guiando suas decisões de forma inconsciente até que você decida olhar para dentro e enfrentar o que precisa ser curado. O amor próprio verdadeiro não vem do orgulho, do ego inflado ou da necessidade de provar algo para os outros. Ele nasce da conexão profunda com sua essência. Ele surge quando você se permite ser quem realmente é, sem medo do julgamento, sem precisar se encaixar em padrões que não fazem sentido para você. Jung nos ensina que a individuação, o processo de se tornar verdadeiramente você, é a jornada mais importante da vida, mas também a mais desafiadora. Essa jornada exige coragem, porque significa abandonar ilusões confortáveis. Significa parar de se apegar a relações que já não fazem sentido. Abrir mão de identidades que foram impostas a você e, acima de tudo, aceitar que sua felicidade não depende de nada externo. Pense nisso por um instante. O que você está segurando que já deveria ter soltado? Que relacionamentos, crenças ou padrões ainda te prendem? Muitas vezes, tememos o vazio que pode surgir ao deixar algo ir. Mas Jung nos lembra que esse vazio não é algo a ser temido. Pelo contrário, ele é um espaço sagrado onde o novo pode florescer. E a verdade é que quando você se ama de verdade, sua energia muda. Seu olhar sobre a vida se transforma. Você deixa de aceitar menos do que merece. Deixa de se contentar com o que te machuca. Deixa de precisar da validação dos outros para se sentir bem. As pessoas certas começam a aparecer. Oportunidades que antes pareciam impossíveis começam a surgir. Como Jung dizia, o que projetamos no mundo externo nada mais é do que um reflexo do nosso mundo interno. Então, quando você se alinha com sua essência, o universo responde. Mas para isso, é preciso estar disposto a fazer um mergulho profundo dentro de si. Encarar suas sombras, aceitar suas vulnerabilidades, parar de fugir de si mesmo. Essa é a verdadeira transformação. Não acontece da noite para o dia. Não vem de fórmulas mágicas, mas de um compromisso genuíno consigo mesmo. A pergunta que fica é:
Você está pronto para esse encontro com sua verdadeira essência. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas todas as vezes que fugimos de nós mesmos, estamos criando uma realidade onde a dor e a insatisfação se repetem. Jung nos ensina que tudo o que rejeitamos dentro de nós acaba se manifestando no mundo exterior. E não é por acaso. O inconsciente tem uma maneira sutil, mas poderosa, de nos mostrar o que precisa ser olhado. É por isso que encontramos pessoas que nos desafiam, que nos fazem sentir desconfortáveis, que despertam sentimentos que não queremos admitir. O problema não está nelas. O problema é que ainda não entendemos o que essas experiências estão tentando nos ensinar. Se você já se sentiu preso a padrões de relacionamentos que pareciam sempre terminar do mesmo jeito, se já notou que certas emoções sempre retornam, mesmo quando as circunstâncias mudam, isso significa que há algo dentro de você pedindo para ser visto. Ignorar isso só faz com que essas lições se repitam de formas cada vez mais intensas. O inconsciente não desiste de você. Ele vai continuar colocando no seu caminho aquilo que você precisa integrar. Você pode fugir por um tempo, se distrair com trabalho, com novas pessoas, com prazeres momentâneos. Mas mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre volta. E é por isso que o amor próprio é muito mais do que apenas se cuidar ou se colocar em primeiro lugar. Ele é um compromisso com a verdade. Um compromisso de olhar para si com honestidade e perceber onde você está se sabotando. Jung dizia que quanto mais evitamos nossas sombras, mais reféns nos tornamos delas. É por isso que muitas vezes, quando tentamos ignorar algo que dói, essa dor só aumenta. Porque não é fugindo dela que nos libertamos, mas sim encarando-a de frente. E isso pode ser assustador. Porque significa admitir que certas escolhas que fizemos não foram por amor, mas por medo. Significa reconhecer que, em muitos momentos, aceitamos menos do que merecíamos, porque não acreditávamos que podíamos ter algo melhor. Significa entender que muitas das nossas dores não foram causadas pelos outros, mas por nós mesmos, ao permitirmos situações que nos machucavam. E essa percepção pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Porque quando você percebe que foi você quem se colocou em certas situações, também percebe que pode se tirar delas. Você não precisa mais se prender a histórias que não fazem sentido. Você não precisa mais repetir ciclos que já deveriam ter terminado. Você tem o poder de mudar, de escolher diferente, de criar uma realidade onde você se coloca em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por consciência. Quando você se ama de verdade, entende que sua energia é preciosa e que não pode ser desperdiçada com aquilo que te desgasta. Você aprende a dizer não sem culpa. Aprende a se afastar do que não faz bem sem medo. Aprende que amar-se não é sobre esperar que os outros te tratem bem, mas sim sobre tratar-se bem primeiro. E essa mudança acontece de dentro para fora. Você não precisa anunciar para o mundo que se ama. Não precisa provar nada para ninguém. Quando essa transformação acontece, ela é sentida. Sua postura muda. Sua presença se torna mais forte. Sua energia fala por você. E as pessoas que antes te tratavam de qualquer jeito, que antes se aproveitavam da sua entrega, começam a perceber essa mudança. Algumas vão se afastar, porque não conseguirão mais te manipular. Outras vão tentar te puxar de volta para o que você era antes. Mas algumas, aquelas que realmente vibram na mesma frequência que você, vão se aproximar. E é assim que sua realidade muda. Jung dizia que aquilo que negamos dentro de nós não desaparece. Apenas ganha poder sobre nós. E o contrário também é verdade. Aquilo que aceitamos e integramos se torna nossa maior força. Então, o que você escolhe? Continuar fugindo da sua verdade ou finalmente se encarar de frente? E quando você finalmente decide se encarar de frente, algo dentro de você começa a mudar. No início, pode ser desconfortável. Você pode sentir resistência,
medo, até mesmo uma certa melancolia ao perceber tudo que aceitou durante tanto tempo sem questionar. Mas essa fase é necessária. É o momento em que você começa a enxergar com clareza aquilo que antes preferia ignorar. E Jung nos ensina que essa é a chave para a verdadeira transformação, a consciência. Porque aquilo que você não enxerga te controla. Mas aquilo que você traz para a luz perde o poder sobre você. Você já reparou como certas situações parecem se repetir na sua vida? Como se fossem ciclos que nunca terminam? Relacionamentos que começam bem, mas acabam sempre da mesma forma? Pessoas que entram na sua vida e parecem despertar as mesmas feridas, os mesmos sentimentos? Isso não é coincidência. Isso é o inconsciente te mostrando onde você ainda precisa crescer. Você pode culpar os outros, pode dizer que sempre tem azar, pode achar que o problema está no mundo ao seu redor. Mas nada disso te liberta. A única coisa que pode realmente te libertar é a responsabilidade. Não no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Porque quando você entende que tudo o que acontece fora é um reflexo do que acontece dentro, você percebe que tem o poder de mudar. Mas essa mudança não vem de promessas vazias ou de tentativas superficiais. Ela vem de um trabalho interno profundo, de um compromisso verdadeiro com você mesmo. Porque quando você se ama de verdade, você não permite mais qualquer coisa na sua vida. Você não se submete a migalhas emocionais. Você não aceita menos do que merece. E essa mudança não acontece porque você se torna frio ou insensível, mas porque você se torna consciente do seu valor. E é aí que algo mágico acontece. Quando você para de aceitar o que não te faz bem, quando você solta tudo o que já não ressoa com a sua verdade, o universo começa a te entregar coisas melhores. Pessoas que realmente te enxergam começam a entrar na sua vida. Oportunidades que antes pareciam impossíveis começam a aparecer. Porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor muda também. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a se transformar, a abandonar velhos padrões, a se desapegar de histórias que já não fazem sentido. E isso não significa que será fácil. Algumas despedidas vão doer, algumas mudanças vão trazer medo, mas Jung nos ensina que toda verdadeira transformação nasce do caos, e que antes de encontrarmos a verdadeira paz, precisamos passar pela tempestade da autodescoberta. E a verdade é que nem todo mundo está pronto para isso. Muitas pessoas preferem continuar vivendo no automático, aceitando menos do que merecem, se conformando com uma vida que não reflete quem realmente são. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode escolher diferente. Você pode escolher se libertar. Você pode escolher se amar de verdade. E quando você faz essa escolha, sua vida se transforma de uma forma que você jamais imaginou. E talvez agora você esteja se perguntando: como eu começo essa transformação? Como eu posso realmente me amar de verdade se passei tanto tempo acreditando que precisava da aprovação dos outros, que precisava me encaixar, que precisava ser aceito para me sentir completo? A resposta está dentro de você, mas para encontrá-la é preciso estar disposto a olhar para tudo aquilo que vem sendo ignorado há tanto tempo. Carl Jung nos ensina que dentro de nós existem partes adormecidas, aspectos da nossa personalidade que foram rejeitados, negados ou reprimidos. Tudo aquilo que um dia sentimos, mas não pudemos expressar, tudo o que queríamos ser, mas tivemos medo de mostrar ao mundo, continua vivo no nosso inconsciente. E o amor próprio verdadeiro começa quando decidimos resgatar essas partes perdidas. Quantas vezes você já se pegou tentando agradar os outros, mesmo quando isso significava ir contra sua vontade? Quantas vezes você se moldou para ser aceito, para evitar conflitos, para garantir que não fosse rejeitado? E quantas vezes isso te fez sentir vazio, perdido, desconectado de quem você realmente é? Esse é o preço de viver para os outros. Você pode ser aceito, pode ser admirado, pode até ser amado, mas nunca se sentirá completo.
Porque a verdade é que ninguém pode preencher o espaço que só você pode ocupar dentro de si mesmo. Você pode procurar o amor em outra pessoa, pode buscar reconhecimento no seu trabalho, pode tentar encontrar sentido em conquistas materiais, mas nada disso será suficiente enquanto você não se permitir ser quem realmente é. E ser quem você realmente é não significa apenas mostrar seus pontos fortes, suas qualidades, seu lado bonito e admirável. Significa também aceitar suas fraquezas, suas imperfeições, sua vulnerabilidade. Significa olhar para suas dores e aprender com elas, ao invés de escondê-las. Significa reconhecer que você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. O problema é que crescemos acreditando que precisamos merecer o amor, que precisamos fazer algo para ser valiosos. E Jung nos mostra que isso é uma grande ilusão. Seu valor não está no que você faz, no que você tem, no quanto você agrada aos outros. Seu valor está na sua existência, no simples fato de ser quem você é. E a partir do momento em que você compreende isso, você se liberta. Porque quando você se ama de verdade, você para de mendigar amor. Você para de aceitar pouco. Você para de se contentar com o que te machuca. Você entende que sua presença é um presente e que qualquer pessoa, situação ou relacionamento que não reconheça isso não merece espaço na sua vida. Mas essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela exige paciência, exige coragem, exige que você esteja disposto a desapegar do que não é real para finalmente se encontrar. Exige que você pare de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E esse é o maior desafio de todos. Confiar que dentro de você existe tudo o que você precisa para ser completo. E quando você finalmente percebe que tudo o que precisa já está dentro de você, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não porque as circunstâncias externas se transformam instantaneamente, mas porque sua percepção sobre elas se torna diferente. O que antes parecia indispensável, agora já não tem tanta importância. O que antes causava dor e apego, agora é visto como aprendizado. Esse é o verdadeiro despertar do amor próprio. O momento em que você entende que sua paz não depende de nada nem de ninguém, além de você mesmo. Mas para chegar a esse estado, é preciso atravessar o desconforto da transformação. Jung nos ensina que todo crescimento real passa pela confrontação com a nossa sombra, aquela parte de nós que negamos, rejeitamos ou tentamos esconder. E o amor próprio não é apenas aceitar o que há de bonito em você, mas também acolher o que há de imperfeito. Porque negar sua sombra não faz com que ela desapareça, apenas a faz se manifestar de formas inconscientes, sabotando suas relações, suas escolhas e sua felicidade. E é por isso que tantas pessoas vivem presas a padrões repetitivos, a relacionamentos que machucam, a situações que drenam sua energia. Não porque são azaradas ou porque o mundo é injusto, mas porque estão presas a um ciclo de autossabotagem que não conseguem enxergar. Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. E essa é uma verdade poderosa. Porque a vida que você vive hoje não é apenas um conjunto de acasos, é um reflexo daquilo que você carrega dentro de si. Se você ainda aceita menos do que merece, se ainda tem dificuldade em dizer não, se ainda sente que precisa provar algo para os outros, isso não significa que você não pode mudar. Significa apenas que há algo dentro de você que precisa ser curado. E essa cura não vem de fora. Não vem de um novo relacionamento, de um novo emprego, de um novo começo. Vem de dentro. Da decisão de olhar para si com honestidade, com compaixão, com coragem. E quando essa mudança acontece, algo incrível ocorre. Você para de sentir que precisa se encaixar. Para de se preocupar tanto com a opinião dos outros. Para de depender da validação externa para se sentir bem. E essa liberdade é o que te permite construir uma vida que realmente faz sentido para você. As pessoas certas começam a aparecer.
Mas não porque você as procurou desesperadamente, e sim porque você se tornou alguém que atrai esse tipo de energia. Oportunidades começam a surgir, mas não porque o mundo mudou, e sim porque você mudou sua forma de se posicionar no mundo. Essa é a verdadeira transformação. Não algo que acontece do lado de fora, mas algo que nasce dentro de você e reflete em tudo o que está ao seu redor. E a partir desse momento, você percebe que não precisa mais correr atrás do amor. Porque quando você se ama de verdade, o amor certo encontra você. Você não precisa mais provar seu valor. Porque quando você reconhece seu próprio valor, o mundo responde a isso. Você não precisa mais se segurar ao que não te faz bem. Porque quando você confia no seu caminho, tudo o que não ressoa com sua essência simplesmente se dissolve. Mas para viver isso, é preciso escolher. Escolher abandonar as ilusões que te prendem. Escolher soltar tudo o que já não faz sentido. Escolher confiar que o universo sempre te guia para onde você realmente precisa estar. Escolher se amar, se respeitar e se permitir ser exatamente quem você é. E essa é a escolha mais poderosa que você pode fazer. E quando você faz essa escolha, percebe que nunca precisou de nada além da sua própria presença para se sentir completo. Tudo o que sempre buscou no mundo exterior, amor, aceitação, reconhecimento, já estava dentro de você, esperando para ser visto. Mas para enxergar isso, foi preciso passar por todas as experiências, todas as dores, todos os desafios que te trouxeram até aqui. Nada foi por acaso. Tudo teve um propósito, te levar de volta para si mesmo. Jung nos ensina que a jornada da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, não é um caminho reto, nem fácil. Mas é o único caminho que vale a pena. Porque viver uma vida que não reflete sua essência, que não honra sua verdade, que te faz sentir perdido e vazio, não é viver. É apenas existir. E você não está aqui apenas para existir. Você está aqui para experienciar, para crescer, para se expandir, para viver plenamente. E essa transformação começa agora. Não quando você tiver mais tempo, não quando as circunstâncias forem ideais, não quando os outros finalmente te entenderem, mas agora. Porque o momento perfeito nunca chega. O que chega é a decisão. E essa decisão é sua. Você pode continuar esperando que algo mude lá fora ou pode decidir mudar aqui dentro. E quando você muda, tudo muda. Então, eu te convido a dar esse primeiro passo. A olhar para dentro com honestidade, a acolher sua sombra, a reconhecer seu valor, a parar de aceitar menos do que merece. Te convido a confiar que o amor que você procura já está em você. A viver com mais consciência, mais autenticidade, mais presença. A criar uma vida que realmente faça sentido para você. E se essa mensagem ressoou com você, se de alguma forma te fez refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Porque quanto mais pessoas despertam para essa verdade, mais o mundo se transforma. Deixe seu comentário aqui abaixo, me diga o que mais tocou seu coração, qual foi o maior insight que você teve. Quero saber sua opinião. Quero saber como isso te impactou. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações. Assim, você sempre receberá conteúdos que vão te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Lembre-se, a vida sempre responde à forma como você se posiciona. Escolha se amar, escolha confiar, escolha viver sua verdade. E o resto, o universo se encarrega de alinhar. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.